Dando continuidade, eu quero estar ministrando a palavra de Deus no coração de vocês, num texto que é muito conhecido na palavra de Deus. Marcos 1, capítulo 40. Esse texto foi o texto da minha reflexão hoje pela manhã. Quando eu acordo pela manhã, eu fico na presença de Deus mais ou menos uma hora, um pouquinho. E foi esse texto que Deus falou no meu coração. Tanto é que desse texto eu extraí a reflexão que eu enviei para todos os meus contatos hoje pela manhã. E eu senti que Deus quer que eu ministre aquilo que Ele quer compartilhar com a sua igreja. Dentro dessa palavra está a mensagem do Senhor. Marcos capítulo 1, versículo 40. Diz assim a palavra de Deus. E é interessante que começa assim: e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Amém, queridos? Quantos conhecem esse texto aqui? Quantos já ouviram pregações desse texto? Muito bem. Eu mesmo já preguei sobre esse texto algumas vezes. Esse texto aqui, irmãos, ele me chama a atenção pelo seguinte: o leproso aqui significa um ser humano, um indivíduo, que movido pela fé, ele comparece diante de Deus, trazendo sobre a sua vida uma causa insolucionável, trazendo sobre a sua vida uma solução ou uma causa insolucionável, uma situação impossível de ser resolvida, pelo menos diante dos recursos, da capacidade e do poder humano, disponível para aquele momento, para aquela época. Por quê? Porque aquele homem ele carregava na sua vida uma doença chamada lepra. E é interessante que a lepra, dentro do contexto bíblico, ela tem um significado físico como doença, mas ela também tem um significado espiritual como maldição. É muito comum nós vermos na Bíblia, vocês talvez já tenham visto eu falar isso, ou um dos pregadores da quarta-feira, explicando sobre a lepra, que a lepra ela tem essas duas conotações, de enfermidade, mas uma enfermidade que muitas vezes se manifesta na vida de uma pessoa como fruto de uma maldição. Tanto é que quando o leproso chega diante de Jesus, ele não fala: o Senhor pode me curar. Qual que é o termo que ele usa? Purificar. Se tu quiseres, podes me purificar. A palavra purificar, ela está relacionada ao contexto espiritual. A palavra curar, ela está mais relacionada ao contexto físico. Então, quando a gente vai ao médico, a gente não vai lá: o senhor tem algum remédio para me purificar? É assim que a gente. É o seguinte: o senhor tem algum remédio para purificar? Não, a gente vai lá para um remédio para curar. Sim ou não, irmãos? Mas quando fala de purificar, é limpeza, é tirar algo impuro da nossa vida. Então, havia no coração daquele homem uma consciência de que ele poderia estar debaixo de uma maldição, que ele poderia estar debaixo de uma condenação que veio sobre a sua vida mediante a imposição do próprio Deus. Mas ele nos chama a atenção que ele vai ao encontro de Jesus diante dessa situação que ele está vivendo, e a primeira palavra que o texto nos apresenta é: aproximou-se. Todo aquele que quer mais de Deus precisa se aproximar de quem? De Deus.
Vou repetir: todo aquele que quer mais de Deus precisa se aproximar de Deus. Primeira situação que nós temos que destacar aqui, com base naquilo que o texto, eu vou apenas dizer o que o texto diz. A aproximação, ela tem uma importância muito grande, no sentido de experimentarmos aquilo que Deus pode fazer por nós. Aproximar-se de Deus é algo que cabe a nós como seres humanos. Todo ser humano precisa ter a consciência de que precisa se aproximar de Deus. À medida que a sua vida clama por uma ação de Deus, à medida que a sua vida pede uma ação de Deus, nós precisamos nos aproximar dele. Nós precisamos nos aproximar dele não apenas movidos por um desejo egoísta ou interesseiro. Nós temos que nos aproximar de Deus, acima de tudo, porque queremos ter um relacionamento com Ele. Aquele homem, ele se aproxima de Jesus, e ele se aproxima de Jesus com uma convicção de fé: Ele pode resolver o meu problema, Ele pode mudar a minha vida, Ele pode transformar aquilo que ninguém pode transformar na minha vida. Ele pode, Ele pode, Ele pode. A consciência que aquele homem tinha é: Jesus pode. Quantos estão aqui nessa noite crendo que Jesus pode fazer coisas tremendas na sua vida? A primeira coisa que nós temos que entender é que nós, ao caminharmos em direção a Jesus, se nós tivermos que ter alguma dúvida no nosso coração, que seja em relação à vontade de Deus, mas nunca em relação ao que Ele pode fazer. Aquele homem, ele não tinha dúvida sobre o que o Senhor poderia fazer por ele. A única dúvida que ele tinha era se Deus queria fazer por ele. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Você conhece inteiramente a vontade de Deus? Nós podemos dizer aqui, cada um de nós, que nós sabemos perfeitamente o que Deus quer para a nossa vida. Em relação a uma enfermidade que nós temos, não, eu tenho certeza que Deus vai me curar. Eu tenho como saber isso. Eu tenho certeza que Deus vai me dar aquele emprego. Eu tenho certeza que Deus quer que eu case com aquela pessoa. Eu tenho certeza que o meu filho, agora dá um exemplo feminino, tá, irmãos? Eu tenho certeza que meu filho, quando nascer, vai ser homem. A gente tem essa certeza? Existe condição de ter esse tipo de certeza? Porque isso está dentro da vontade de Deus. Aquele homem, quando caminha em direção a Deus, ele caminha com uma convicção certa de que o Senhor podia. Ele não tinha dúvida de que o Senhor podia. Eu tenho esse problema não pode ser resolvido por nenhum ser humano, porque é impossível para os homens, mas o meu Deus pode. O meu Deus pode. O meu Deus pode fazer, o meu Deus pode curar, o meu Deus pode solucionar. Mas é impossível, pode ser impossível para você, pode ser impossível para mim, mas não é impossível para Deus. Ele tinha essa convicção no seu coração. Ele era uma pessoa que caminhava no sentido de se aproximar do Senhor, carregando essa convicção de fé muito forte no seu coração. E eu acredito que Deus se agrada quando a gente se achega ou se aproxima dele com uma confiança inabalável sobre o que Ele pode fazer por nós. O problema é quando a gente chega diante de Deus duvidando do que Deus pode e do que Deus não pode. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, não tem nada que Deus não possa fazer na sua vida. Amém? Não tem nada que Deus não possa resolver na tua vida. Não tem nada que Deus não possa tirar da sua vida, como também não tem nada que Deus não possa acrescentar na sua vida. Mas, pastor, alguém disse que aquela situação da minha casa ninguém pode resolver, pois essa pessoa mentiu para você, porque Deus pode. Deus pode resolver. Aquele homem, ele chega diante do Senhor com essa convicção. E o que isso me mostra? Que o problema dele, por pior que fosse, não havia roubado do seu coração a sua fé. O meu problema é grande, o meu problema é terrível, o
O meu problema não é qualquer problema, mas ele não roubou a minha fé. Eu ainda estou crendo, eu ainda estou confiando em Deus, eu ainda estou crendo que tudo pode ser mudado. Quem aqui tem passado grandes problemas, enfrentado grandes problemas na vida? Amém? Quero dizer para vocês que levantaram a mão, vocês estão no lugar certo, diante do Deus certo, que age no momento certo. Amém? Que age no momento certo. Porque, irmãos, se nós formos olhar para as circunstâncias da vida e analisar a nossa vida à luz da lógica, a gente desiste de tudo. Porque a lógica diz para nós que não é possível. A lógica diz, até aqui você pode, daqui você não vai. E a lógica não está errada em te dizer isso, porque a lógica, ela trabalha com as leis que regem o mundo natural. Então, dentro do natural, realmente, chegou aqui, daqui você não passa. Essa situação que está na tua vida, naturalmente falando, não pode ser removida. Ou seja, pelo natural não pode. Mas nós não vivemos pelo natural, nós vivemos pela ação e pelo poder de um Deus que é sobrenatural. Quando a lógica te diz que não dá, a fé diz, ainda dá. É possível, porque tudo é possível àquele que crê. Porque aquele que crê verá a glória de Deus. E eu quero dizer para você, querido, 2026, você vai ver a glória de Deus na sua casa. Você vai ver a glória de Deus na sua vida. Você vai ver a glória de Deus diante das suas lutas. Você vai ver a glória de Deus se manifestando através da sua fé. Então não permita que os problemas roubem a sua fé. Porque muitas vezes a gente culpa os problemas para justificar a nossa falta de fé, para justificar porque que a gente não está crendo. E isso não pode ser justificativa na minha vida nem na sua. Porque o que determina quem nós somos, o que nós podemos, não são os problemas que nós enfrentamos, mas o Deus em quem nós confiamos. Jó tinha todo o direito de dizer, não tenho mais fé. Por quê? Porque perdi demais. Presta atenção no que eu vou dizer. Jó disse, ele poderia dizer, não tem mais condição de crer, porque eu perdi muito, porque eu sofri demais, perdi bens, perdi filhos, perdi saúde. Ele poderia ter dito isso, mas diante de tudo isso, Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, e por certo se levantará sobre a terra. Porque, irmãos, porque Jó, ele olhava para Deus como seu Redentor, como aquele que o resgataria da situação em que ele se encontrava. Em outras palavras, Jó estava dizendo, o problema é grande, mas a minha fé ainda está viva num Deus Todo-Poderoso. A minha fé ainda vive, a minha fé ainda existe. Aquele homem, ele chega diante do Senhor Jesus e diz, se tu quiseres, podes tornar-me limpo, ou pode me purificar. Em outras palavras, aquele homem estava dizendo, eu sei o que o Senhor pode fazer, eu só não sei se o Senhor quer fazer. Não é isso, irmãos? Eu sei que o Senhor pode, eu só não sei se é da tua vontade. E muitas vezes é assim que a gente está na igreja. Muitas vezes a gente fala assim, Senhor, eu sei que o Senhor pode, mas será que o Senhor quer? Eu sei que o Senhor pode, mas será que é da tua vontade? Foi assim que aquele homem chegou diante do Senhor, mas ele chegou crendo, ele chegou confiante. Como é que você tem chegado aqui nessa noite? Diante das lutas, diante das decepções, diante das dores, diante dos problemas, diante das situações difíceis da vida,
que você tem enfrentado? Ainda tem fé no teu coração? Pergunta para o seu irmão, ainda tem fé nesse coração aí? Se tem fé, ainda tem jeito. Se tem fé, ainda tem jeito. Ainda tem condição de ver a vitória. Porque Deus, irmãos, Ele contempla a fé. Tem um hino que diz: minha fé, Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Sim, a minha fé, Jesus contemplará. Ele está contemplando a sua fé nesse momento. Ele sabe que por trás do seu choro tem fé. Ele sabe que por trás da sua tristeza tem fé. Ele sabe que por trás do seu cansaço tem fé. Então ele diz assim: não importa se cansou, não importa se chorou, não importa se sofreu, o que importa é que tem fé. Tem fé. Quantos lembram aqui daquele episódio que fala do pai que tinha um filho que ora era jogado no fogo, ora era jogado na água? Mateus 17. Jesus está no monte da transfiguração, com Pedro, Tiago e João. O homem está lá embaixo. E ele levou para os discípulos orarem. E eles oraram e não resolveu nada. Naquele momento, aquele homem poderia ter ido embora para casa. Falou: olha, já trouxe os discípulos de Jesus, já oraram, não resolveu, mas não resolveu. Mas eu ainda vou esperar em Jesus. Eu vou esperar Jesus descer. Eu vou esperar Jesus descer. E ele ficou lá no pé daquele monte, esperando o Senhor Jesus descer daquele monte. E quando Jesus desce, ele abre o coração e diz: Senhor, meu filho é assim, ora é jogado na água, no fogo. Já levei para os seus discípulos, eles oraram, não aconteceu nada, mas eu ainda tenho fé. Eu ainda estou acreditando. E o que Jesus disse? Ó geração incrédula, até quando eu vos suportarei? Aí ele chama o menino, expulsa o demônio, e eles voltam para casa restaurados, porque a fé não acabou. Eu quero dizer para você, querido, você está aqui nessa noite porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para dizer para você que a sua fé não vai acabar. As lutas estão vindo, têm vindo, mas a sua fé persiste, porque o Senhor está aí dentro do seu coração. Ele está trabalhando na sua alma, Ele está trabalhando no seu espírito, Ele está moldando você, e Ele está enchendo você de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que o buscam creiam que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas também a palavra de Deus diz que tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível àquele que crê. Então a sua fé, querido, ela tem um poder, ela tem um poder tremendo de trazer sobre você coisas que você não imagina que Deus pode fazer, mas Ele pode. Amém? Ele pode. Quem quer viver os milagres de Deus aqui? Segundo, creia que a adoração, ela precede o milagre. Vocês falaram que querem um milagre. Amém? Só que o milagre só vem depois da adoração. Quem quer um milagre precisa adorar primeiro. Quem quer ver a glória de Deus precisa adorar Deus primeiro. Quem quer ver a manifestação do poder de Deus precisa primeiro dar a Deus a adoração. Quando Elias estava lá com o povo diante dos 400 profetas de Baal, o desafio é: o Deus verdadeiro vai mandar fogo do céu. E os profetas de Baal ficaram o dia inteiro pulando, dançando, se cortando, invocando Baal para que o fogo descesse. Não desceu nada. Mas quando chegou o momento de Elias,
Elias olhou para o altar, e o altar estava quebrado. E Elias falou assim: o altar quebrado não dá. Aí Deus consertou o altar, irmãos. Foi assim que aconteceu. Deus mandou um anjo, um pedreiro do céu, mestre de obra, desceu um anjo com a colherzinha na mão para consertar o altar. Não, irmãos, o altar teve que ser consertado por aquele que adora. Elias queria ver o milagre, Elias queria ver descer o fogo, mas para isso tinha que ter uma adoração satisfatória. Ele tinha que apresentar um altar consertado. A nossa adoração começa quando a gente conserta o que está quebrado. Fala para o seu irmão aí, a nossa adoração começa quando conserta o que está quebrado. O que é que está quebrado na sua adoração? O que é que está quebrado no seu altar? Está quebrada a sua fé? Está quebrada a sua fidelidade? Está quebrada a sua obediência? Comece a consertar, comece a ajustar isso diante de Deus, comece a colocar isso diante de Deus como algo consertado, como algo que você está consertando diante de Deus. À medida que você faz isso, você está preparando o ambiente para que Deus manifeste a sua glória. Aquele homem foi curado, ele saiu curado da presença de Jesus, mas a Bíblia diz que ele não chegou lá e disse: Senhor, me cura, eu estou com uma doença aqui e tal, é uma lepra. Não foi assim que ele chegou, irmãos. A Bíblia diz que ele se ajoelhou, ele se prostrou, ele se humilhou, ele adorou ao Senhor. Em primeiro lugar, ele adorou ao Senhor. Ele demonstrou ao Senhor humildade, ele demonstrou ao Senhor submissão, ele demonstrou ao Senhor rendição de amor e de fé. Ele se rendeu aos pés de Jesus. Adoração é você muitas vezes colocar a vontade de Deus acima da sua própria vontade. Adoração é você priorizar a vontade de Deus acima da sua vontade. É mesmo você querendo algo, você ter a coragem de dizer: Senhor, eu quero muito algo, mas mais importante do que eu quero é o que o Senhor quer, porque o Senhor está em primeiro lugar. Quando nós começamos a agir assim, irmãos, nós estamos preparando o ambiente para que dentro da vontade de Deus, a nossa vontade seja realizada. Vou repetir: dentro da vontade de Deus, a nossa vontade possa ser feita, mas depois de ser feita a vontade de Deus. Quem prioriza a vontade de Deus receberá muitas vezes de Deus um sim que espera para uma situação para a qual tem esperado uma cura, tem esperado uma restauração. Quem prioriza a vontade de Deus, indiretamente, está colocando a sua vontade para ser satisfeita diante de Deus. Quantos aqui lembram de Salomão, filho de Davi? Salomão, ele assume o reino no lugar de Davi, e ele pega um reino quebrado. Davi deixa o reino quebrado para Salomão assumir. Salomão assume o trono, e aí ele vê lá 1000 bois, e aí ele fala: leve esses 1000 bois para o monte, lá para Gibeon. Aí a pessoa falou: será que eu vou fazer um churrasco? Né? Se fosse nós, né, irmão? O brasileiro gosta de churrasco, vai ter uma churrascada lá, esse rei é bom. Não, irmãos, ele pegou, mandou os 1000 bois lá para cima, para oferecer em sacrifício e holocausto a Deus. Talvez muitos olharam e disseram: esse rei não está bem, porque o reino está na miséria. Tinha 1000 bois, com esses 1000 bois podia fazer dinheiro. Ele faz a coisa mais imprevisível e mais insensata aos olhos humanos, que é pegar 1000 bois e sacrificar em sacrifício e holocausto a Deus em adoração.
Naquele momento é como se ele pegasse e dissesse assim: eu como rei estou precisando de dinheiro, de recursos, mas eu vou deixar a minha vontade de lado e vou colocar a vontade de Deus acima da minha. E ele foi lá e sacrificou os 1000 bois. Irmãos, no versículo seguinte de 1 Reis 3, 1 Reis 3, 3, depois 1 Reis 3, 4, diz assim: e o Senhor apareceu a Salomão em sonho e disse: Salomão, pede o que quiseres e eu te darei. 1000 bois trouxe a presença de Deus e trouxe a ação de Deus, no sentido de dizer para ele pedir o que ele quisesse. E ele só pediu sabedoria para governar o povo de Deus. E Deus disse: por que você não pediu a morte dos seus inimigos? Por que você não pediu isso nem aquilo? Eis que eu te darei dinheiro, te darei poder, te darei riquezas, como nenhum outro homem na terra teve. Te darei sabedoria, de modo que nenhum homem pisará a terra e será tão sábio quanto tu. Mas por que Deus fez isso? Porque ele colocou a vontade de Deus acima da sua vontade. Assim aconteceu com o leproso. Senhor, antes de falar da minha vontade, se tu quiseres, é a tua vontade, está na tua mão, é o Senhor que decide. Eu quero o que o Senhor quer. Quantas vezes nós temos coragem de fazer esse tipo de oração? Ele colocou a vida dele nas mãos do Senhor, confiando na vontade de Deus como o canal da bênção que viria sobre a sua vida. Ele exaltou a vontade de Deus, e ao exaltar a vontade de Deus, Deus o abençoou. E às vezes é o que Deus está esperando de nós, irmãos, que nós exaltemos a vontade dele na nossa vida. Se você, como um casal, casados que são, exaltarem a vontade de Deus no casamento de vocês, Deus abençoará o casamento de vocês. Se nós, como cristãos, exaltarmos a vontade de Deus nos nossos relacionamentos dentro da nossa casa, se nós exaltarmos a vontade de Deus, irmãos, no nosso trabalho, aonde nós estivermos, ali nós vamos estar dizendo ao Senhor que ali Ele é adorado, que ali Ele é exaltado, e o Senhor olhará para nós de uma maneira diferente, porque Ele verá em nós servos que estão prontos a servir antes de sermos servidos. Deus é um Deus que serve, mas Ele tem prazer em servir aqueles que o servem. Quem quer servir a Deus aqui? Adorar a Deus precede a cura. Irmãos, é nos momentos de dor e de sofrimento, de dificuldade e de problema, ou são os momentos de dor, de sofrimento, de dificuldade ou problema, que revelam quem nós realmente somos, em relação aos valores que definem se somos pessoas de Deus ou não. É diante dos problemas que Deus vai ver quem nós somos. Porque adorar a Deus quando está tudo fácil é fácil, sim ou não, irmãos? Mas adorar a Deus quando a coisa está difícil, aí é para quem é de Deus. É a adoração que você dá a Deus quando Deus aparentemente não está te favorecendo, que revela quem você é como adorador. Aquele homem não chegou diante de Deus com revolta, tipo assim, julgando a Deus, porque Deus deu saúde para os outros e para ele Deus deu doença. Os irmãos conseguem entender o que eu quero dizer? Bom, o Senhor deu saúde para todo mundo, mas para mim o Senhor deu uma lepra. Ele poderia chegar ali com esse coração, sim ou não? Mas ele chega lá com a lepra, submisso, rendido a Deus, dizendo: com lepra, sem lepra, o Senhor é Deus, e eu me rendo ao Senhor. Eu me rendo ao Senhor. E sabe o que o Senhor falou para ele? Pois é, você vai sair daqui sem lepra, porque eu quero a
tua cura, eu quero a tua mudança, eu quero a tua vitória. Irmãos, imagina Deus falando isso para você: eu quero a tua vitória, irmã Leite, eu quero a tua vitória, Sandra, eu quero a tua vitória, Divael, o Senhor teu Deus, quero, por isso ela vai acontecer. Você já imaginou você ouvir isso de Deus? Deus chegar para você e dizer: eu quero, e se eu quero, vai acontecer. Porque quando Deus quer, não há quem possa impedir o seu agir. Irmãos, terceiro, quem quer o milagre de Deus aí? Se você quer um milagre de verdade, não aceite viver refém do fatalismo ou do determinismo. O que é isso, pastor? Que palavras estranhas são essas? Fatalismo ou determinismo é uma doutrina histórica que os gregos tinham na época, que definiam que a tragédia, a doença, o problema é a vontade última do destino na nossa vida, como um decreto imutável. Ou seja, se eu estou com um problema que a capacidade humana não pode resolver, então eu tenho que viver aquela frase que o pessoal fala muito aí: aceita que dói menos. Aceita, porque você vai morrer com isso, você vai viver com isso não vai sair da sua vida, porque é um decreto imutável do destino para você. Não tem alteração, não tem mudança. Ou seja, está com lepra, você vai morrer com lepra. Infelizmente tem gente que pensa assim. Tem gente que sem saber é fatalista. Ah não, eu acho que eu vou ficar assim, eu nasci assim, eu tenho esse problema assim, eu vou morrer assim, essa dor nunca vai sair, essa doença nunca vai ser curada. Tem gente que incute isso na cabeça, mas não era o caso do leproso. Aquele leproso, ele entendia assim: eu tenho lepra, vivi bastante tempo com lepra, mas eu não preciso morrer com lepra. Se existe um Deus que tira a lepra da minha vida, eu não preciso morrer com lepra. Se existe um Cristo vivo, poderoso, que tem poder para remover da minha vida a lepra, a doença, a dificuldade, o problema. Eu quero dizer para você que você não precisa morrer com o problema que você tem, Jesus pode tirar. Você não precisa morrer com a doença que você tem, Jesus pode tirar. Você não precisa viver com a dificuldade que você tem lá na sua casa, Jesus pode mudar. Então, não se renda ao fatalismo. Creia que por mais difícil que as coisas são, em Deus e pela fé, elas podem ser mudadas. Amém? Quantos creem nisso? Podem ser mudadas, porque o nosso Deus tem o poder para mudar. Ele tem o poder para alterar as circunstâncias da vida. Eu quero dizer para você uma coisa, guarde bem isso que eu vou te dizer. Quando tudo ou todos te dizerem não, acredite que vale a pena buscar o sim de Deus. Aquele homem, a vida dele era marcada pelo não. A religião dizia: não, você não pode fazer parte da nossa congregação, porque você vai contaminar todo mundo. Você não pode conviver conosco. Você não pode estar dentro dos muros. Não, não, não. A ciência, os médicos diziam não. Não tem cura para você. Não tem solução para você. Não, nem adianta. Nem adianta nos buscar. Não tem jeito para a sua enfermidade. A sociedade dizia não para ele. As mulheres, ou a mulher talvez com quem ele gostaria de casar, dizia não, eu não posso me casar com você, porque se eu me casar com você eu vou ficar leprosa, então eu não posso me casar, eu não posso ter um relacionamento com você. A família dele dizia não, com muita dor, meu filho, não, você não pode conviver conosco, porque você tem lepra. Mas um dia a vida dele mudou, porque Jesus disse sim
para Ele. Sim, eu vou te curar. Sim, eu vou te tocar. Sim, você não vai viver mais desse jeito. O sim de Jesus destruiu toda a tristeza dos nãos que aquele homem ouviu durante toda a sua vida. Eu quero dizer para você, quando todo mundo te disser não, acredite que Deus ainda pode dizer sim. O que vai mudar a sua vida não é o não das pessoas, é o sim de Deus. Amém, irmãos? O que vai mudar você hoje, daqui, não é o não que você levou lá fora, é o sim que Deus está te dando aqui dentro. O que vai mudar você, o que vai transformar as situações da sua vida, é o sim que Deus está preparando para você nessa noite. Quem quer receber um sim de Deus aí? Irmãos, a minha intenção aqui não é criar um modelo ou uma regra mágica de como chegar diante de Deus de forma infalível e sair da presença de Deus curado, restaurado. Não é isso, porque Deus é soberano, sim ou não, irmãos? E pela sua soberania Ele não é obrigado a fazer nada do que nós queremos. Mas eu acredito, isso eu acredito de verdade, que quando nós adoramos a Deus, quando nós submetemos a nossa vontade à vontade de Deus, quando nós temos humildade para adorar a Deus, mesmo passando pela dor, mesmo passando pela dificuldade, nós facilitamos Deus no sentido dele dizer sim para nós. Nós facilitamos o processo de cura, de restauração que Deus muitas vezes quer fazer na nossa vida. Talvez hoje Deus esteja disposto a dizer sim para você, e você tem que estar aqui confiante de que esse sim de Deus pode mudar a sua circunstância, pode mudar a sua vida. Amém, igreja? Vamos ficar em pé nesse momento? Quem recebeu essa palavra aí no seu coração? Aleluia.